Chegando aqui no Raiz Tricolor com mais informações, a gente vai tratar aqui nesse vídeo sobre o Boanga. Vamos tratar aqui nesse vídeo sobre negociações, Martinelli dando entrevista, muito legal ver isso tudo, mas e o 9, hein? Hulk, a gente fala disso também, será que voltou? Não é possível que a gente, além de novela, a gente vai ter um Vale a Pena Ver de novo. Gabriel Fuentes no México, informação pra caramba, roda a vinheta. Bem, não se esquece de chegar aqui deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, dando aquele like maroto aqui e, claro, se você gostar do vídeo, comenta aqui embaixo também para dar a sua opinião. Vamos lá, a gente abre falando aqui de Danny Boanga, né? Descobri que é assim, tá? Um abraço pro Pedrosa lá dos Estados Unidos, nosso brother lá, que falou que o sobrenome é gabonês, não é francês, então não é Boanga, é Boanga mesmo, Boanga, tá? Bem, vamos falar do gabonês, porque isso, olha só que situação. Primeiro vamos abrir com a informação do que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? O LAFC tá jogando um torneio de pré-temporada, um torneio chamado Coachella Valley Invitational, acho que é meio que assim. Um torneio ali que estão jogando contra o New York City, jogaram um jogo hoje, e ele simplesmente guardou esse gol aí, ó. Acho que vai dar pra galera ter uma noção, ele tá comemorando ali com os torcedores. Recebeu um passe da direita para esquerda, é um torneio de pré-temporada, uma espécie de Florida Cup, só que eles já estão perto da Flórida, então eles não chamam de Florida Cup, ó. Meteu um lençol, bateu de esquerda, a bola entrou no cantinho, foi o gol de empate no final. O Boanga, dentro desse jogo, ele não começou jogando, ele entrou ao longo da partida, e o LAFC empatou por 1-1. A temporada lá ainda não começou. O próximo jogo do LAFC ainda é pela CONCACAF Champions League, né? Ali contra o Real Espanha, uma equipe que é de Honduras, ali como se fosse a pré-CONCA Champions. Então esse jogo só acontece no dia 18 de fevereiro, daqui a uma semana. Então ele ainda tem tempo até começar a temporada especificamente lá profissional. A questão é que uma página colocou uma informação, uma página do Twitter que cobre o LAFC, chamado LAFCX, né, o Twitter LAFC, e colocou aqui o seguinte, olha, meu filho encontrando o Boanga. Essa publicação foi feita no domingo, tá? Domingo 5 horas antes, então por volta ali das 4 da tarde. Quando perguntado se ele vai para o Brasil, ele disse que fica. Sinto muito, na verdade não sinto, fãs do Fluminense. Porém, parece que não haverá vocês não terão o melhor de todos os tempos, o GOAT, né? Virou essa expressão já portuguesou. Não terá o GOAT para vocês. Pouco depois saiu um outro post dizendo que gritaram ali o nome do Boanga. Tá em inglês aqui, mas eu já vou ler traduzido para vocês, né? E ele falou o seguinte, tá dito aqui, né, o post. Não tenho certeza exatamente o que isso significa. Mas no torneio, aqui no Coachella Valley Invitational, alguns de nós meio que jogaram algumas coisas, algumas frases ali, né, pro Boanga, né? Por favor, não vá para o Brasil. E ele respondeu com, abre aspas, eu prometo ficar. Não gravei, mas essa é uma foto de um momento logo depois. Tá, isso pode ser só torcedor maluco do LAFC inventando história? Pode ser, a gente não tem o vídeo da situação. Mas o fato e o que a gente tem de informação por aqui é o seguinte. O Fluminense, de fato, fez um contato pelo Boanga enviando uma proposta que julgava que o LAFC iria responder positivamente. A informação que eu consegui apurar, inclusive, era de que o Fluminense tinha chegado aos números ao que o LAFC tinha pedido pelo Boanga. E nesse processo, o pessoal lá do Território MLS, a proposta está enviada desde quinta-feira. Na quinta-feira eu falei com uma pessoa do Fluminense à noite que falou bem assim, cara, a gente enviou a proposta e eles não responderam até agora, então a gente está na guarda. O pessoal do Território MLS, com fontes lá no LAFC, falou que eles vão recusar a proposta. Só não tinham respondido ainda. O Fluminense até domingo à noite não tinha recebido ainda qualquer resposta. A situação passa pela dificuldade deles de arrumarem um substituto, mas para mim, aí na minha análise, tá? Agora não é mais informação, é minha análise, ok?
complicou muito foi a situação do John Arias. O Fluminense já tinha, e isso é informação, o Fluminense já tinha o Bouanga como uma das primeiras opções, mas julgava uma opção acima ali das questões financeiras, mas, né, demandaria o Fluminense utilizar quase todo o recurso que teria para a contratação no Bouanga. E talvez tivesse opções boas e baratas. Negociou com o Hulk, não rolou. Negociou e tentou alguns outros jogadores, não rolou. E aí foi para a opção que era mais cara. Quando chegou, a negociação trava numa questão de forma de pagamento, mas que poderia ter destravado muito rápido, tanto que o Fluminense voltou com uma contraproposta na quinta. O problema é que, enquanto o Fluminense falava sobre a situação do Bouanga, recebe o e-mail da situação do John Arias no Wolverhampton. E aí, pra mim, é uma escolha que agora vai ser muito fácil pra torcida. O que eu quero dizer? Se a direção do Fluminense, e eu tenho a minha opinião, mas eu quero saber de vocês aí de maneira isenta, se a direção do Fluminense nem entra em contato com o John Arias, nem tenta, fala, olha, a proposta que o Palmeiras fez a gente nem vai tentar porque a gente não iguala. E na segunda-feira já fecha o Bouanga. O Gabriel de agora vai falar, tá aí, queria isso. O Gabriel de domingo à noite, de segunda-feira, ou o Gabriel de terça, quando o John Arias fosse anunciado, ia falar, o Fluminense nem tentou o John Arias, olha só que coisa. E aí a diretoria do Fluminense fez uma escolha que, aí eu vou só ser sincero aqui, eu não falaria isso do John Arias, mas eu sei que boa parte da galera falaria. O Fluminense era pra ter tentado, o John Arias é um ídolo. No final, o John Arias não sairia de culpado na situação, porque a forma como o Fluminense agiu, o John Arias sai de culpado. O Fluminense fez uma proposta e o Arias não quis vir. Ponto. Prometeu e não voltou. Se o Fluminense nem faz uma proposta pelo John Arias, aí a mira vira pro outro lado. Então, minha visão e opinião, tá? É de que o Fluminense optou por um caminho de vou perder 2-3 dias de negociação com o Bouanga para poder tentar trazer o Arias, sabendo que não vou trazer e a culpa vai ser dele, não vai ser nossa. É isso. A minha impressão que me passa é essa, tá? É a minha visão. Agora, em relação ainda à situação do Bouanga, muita gente até falou bem assim, pô, por que o Fluminense não... Alguém do Fluminense não pega um voo, vai lá em Los Angeles e negocia com os caras cara a cara. Fato. Eu acho que isso, na maioria das vezes, esse negócio de ir até o lugar, tem uma questão ali, já que o termo é famoso no Fluminense, de pavonice, de vontade de viajar, e aí pega ali, pega um voo e tal, todo um destaque. Na maioria das vezes tem isso, mas em alguns casos cabe. E nesse caso do Bouanga, até pelo desespero que o Fluminense estava, eu acho que depois que, quando faz a proposta quinta, já era de repente pegar um voo e ir lá fechar esse negócio. Talvez muitos fossem chamar de pavonice, talvez muitos iriam falar, pô, na hora de negociar a contratação do James, ninguém pegou voo para Mirassol, aí na hora de negociar para Los Angeles todo mundo quer ir. Pode ser, mas eu acho que a diretoria do Fluminense, se de fato a minha opinião estiver correta, aqui a minha visão estiver correta, eu acho que a diretoria do Fluminense tem que parar, e de fato já acho isso há um bom tempo, tem que parar de se importar com o que vão comentar sobre o ato deles. Eu acho que tem que se preocupar mais em fechar os seus atos, né? O Fluminense sondou, eu recebi essa mensagem, um print, na verdade, disso, que é uma mensagem de algum WhatsApp, de algum grupo aí qualquer, e que dizia o seguinte, atacantes que o Fluminense sondou nessa janela. Hulk, o Fluminense não só sondou, negociou. Berterame, o Fluminense tentou fazer proposta. Cassierra, o Fluminense sondou. Firmino, esse daqui o Fluminense nem chegou a cogitar por conta da questão financeira que eu já falei. Talisca, a mesma coisa. Roger Guedes não tem informação. Icardi fez parte ali das sondagens do Fluminense também. Rafael Navarro, nessa janela não teve nada, tá? Teve na passada. Pedro Raul, ninguém falou em Pedro Raul, né? Isso aqui é maluquice, inventaram o Pedro Raul. Viveiros, de fato, o Fluminense chegou a tentar. Paulinho do Toluca foi sondado pelo Fluminense. O Luciano Gondu, nessa eu não tenho informação. Alejandro também não tenho qualquer informação. O Alexis de São Lourenço, isso foi do lado de lá, o Coeixo esse aqui, né? O empresário lá que tentou empurrar, mas não teve nenhum contato do Fluminense. O Evanilson, acho que o Fluminense não sondou nessa, não sei. Mas Gabriel Jesus, o Fluminense sondou. O Abubacar não ouvi falar em nada. Richarlison, nessa janela, acho que o Fluminense não sondou, mas essa aqui eu não garanto, pode ser que tenha sondado. Daverson, em hipótese nenhuma, não tem hipótese enquanto o Mário Bittencourt estiver no Fluminense, o Daverson jogar no Fluminense, tá? Isso é informação, isso eu posso te garantir. Não sondou. Bareiro, o Fluminense tinha como bem avaliado, não sei se chegou a sondagem, tá? Chegou a ter contato direto, mas tinha como bem avaliado. Lewandowski,
O Fluminense, esse aqui eu acho que o Fluminense sondou, tá? Benzema, não tem informação. John Córdoba, sim, o Fluminense sondou e o Buanga negociou. São muitos nomes, eu devo ter eliminado uns 10 daqui, mas acho que mostra, o desespero, tem nomes aqui igual Pedro Raul, que não faz o menor sentido, enfim, da torcida, na questão dessa busca por um camisa 9. É desespero e, novamente, tic-tac, o reloginho vai passando, hoje é dia 9, o Fluminense tem até o dia 3 de março, lembrando que esse mês só vai até 28 para contratar um camisa 9. E aí, nesse processo, rodou uma fake news aí de que o Hulk teria dado uma entrevista falando que negociaria com o Fluminense, etc. Não tem nada dessa entrevista aí do Hulk, não. Mas, numa dessa, lembrando que o que trava a negociação do Hulk com o Fluminense, no final das contas, é uma negociação financeira com o Atlético Mineiro, eu não duvidaria do Fluminense voltar à baia de negociação com o Atlético Mineiro pelo Hulk. Seria um downgrade gigantesco, né? Porque, a gente se sentiria tipo um filho que o pai chegou e falou assim, filho, eu vou te dar um carro. Aí o filho já fica animadão. Beleza, olha, calma lá, eu vou te dar um carro, tô trazendo um carro, não é aquele carro e tal, espetacular, mas vou te dar, você já tá empolgado pelo carro. Aí depois o pai chega e fala assim, filho, você não vai acreditar, aquele carro deu ruim, mas agora eu vou te dar uma Mercedes, meu amigo. Eu tô trazendo um carro bizarro de bom. E aí passa um tempo, você fica animadão, aí o pai fala, olha, a Mercedes não rolou, mas eu trouxe aquele Monza 87 que eu tinha prometido, o Escort que eu tinha prometido lá no início. Você vai gostar do carro. O Hulk é uma boa contratação, mas você estava animado na Mercedes. O Buanga era uma subida de nível, né? Então, enfim, se voltar a negociar com o Hulk, talvez a recepção da torcida seja bem pior do que era se fosse contratado lá no início de janeiro ainda. Vamos lá, a gente fala nesse vídeo aqui ainda, passando rapidamente para poder dar alguns contextos sobre Gabriel Fuentes, tá? Saiu uma informação de que o Fuentes estava praticamente fechado com a América do México de empréstimo. Bem, a informação que eu fui apurar é que a negociação, até existe uma negociação entre a América do México e o Fluminense pelo Gabriel Fuentes, lateral esquerdo iria para o empréstimo para lá, porém a situação nesse momento está travada porque, não pelo Fluminense, o Fluminense deseja emprestar o jogador, bem como a América do México deseja ter o Gabriel Fuentes, mas numa questão de empresários. Os empresários do Fuentes estão fazendo ali uma travada no meio dessa negociação aí, talvez algum pedido, não tenho detalhes da situação, mas é mais relacionado ao Fuentes. O Fuentes tem o desejo que tem o desejo de jogar. Eu até perguntei ontem também a outro jogador, perguntei ao Fuentes fora do ar também, se tinha a América do México, ele falou, cara, realmente não tô participando, tô deixando meu empresário destravar isso daí. Então, o Fuentes falou isso ali em off, sem gravar, no momento que eu fui pro campo. No título, né? E eu perguntei ao Lescano em vídeo, tá? Num outro vídeo que eu lancei aqui no canal, sobre a questão do Cerro Porteño, tá? E ele falou que não tem nada e tal, mas ele quer jogar. E ele falou isso algumas vezes. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Vamos ficar de olho nessa possibilidade de saída. Ainda sobre negociações, na verdade, não sobre negociações, né? Mas sobre um sonho, talvez. Martinelli, né, cara? Imagina ter o Martinelli até 2050. Martinelli completou, achei muito interessante esse post aqui feito pela rapaziada lá do Xerém Stuff, né, lá no Twitter, que colocou, cara, duas fotos do Martinelli na parada aqui, eu achei muito maneiro. Do gol no jogo do título em 2022 até completar 300 partidas, levantando a taça mais uma vez. O Martinelli, essa foto aí que tá aí na tela, foi uma foto tirada lá contra o Resende em 2022, quando o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara de 22, né? O Martinelli faz um gol naquele jogo, faz 2-0 logo no início da partida, e essa é a foto dele lá. E aí aqui a gente vê a diferença também do Martinelli agora, levantando mais uma vez a Taça Guanabara, dessa vez até participando como capitão e conquistando 300 partidas. E aí 2 números curiosos sobre o Fluminense atual, que eu acho que são números que eu pesquisei, que eu acho que trazem a esperança de movimentos, né, interessantes. O Fluminense colocou o seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui para poder dar uma olhada. O Fluminense tem, neste momento, 15 jogos de invencibilidade como mandante, tá? Esse é o número atual. Sendo desses 15, 14 vitórias e um empate lá atrás contra o Lanús, né? Que é o que abre a sequência. E aqui a gente tem os recordes históricos do Fluminense, na vida inteira do Fluminense, dados do bonflusão.info.
O recorde histórico do Fluminense é de 16 vitórias seguidas lá de fevereiro de 41 até fevereiro de 42. O Fluminense tem 14 atualmente, ou seja, o Fluminense está próximo de bater o seu recorde de vitórias seguidas como mandante na história do clube. E isso não são apenas em jogos no Campeonato Carioca ou de início de ano, mais fáceis não. Pelo contrário, os jogos mais fáceis estão vindo agora, com Madureira, com Maricá. A sequência bizarra, ela envolve clássicos, ela envolve jogo contra o Grêmio, jogo contra o Flamengo, são jogos, na verdade, contra o Flamengo. Ela envolve muita coisa, muito jogo grande aí nesse meio período também. Uma goleada de 6-0 contra o São Paulo, vitória contra o Bahia, vitória contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, clássicos, né, como eu falei, 2 vitórias, uma vitória em cima do Botafogo e 2 vitórias em cima do Flamengo. Vitória contra o Vasco, né, que pese a gente ter sido eliminado. Então, assim, a gente tá muito perto de bater um recorde histórico. Na quinta-feira tem Fluminense e Botafogo, e aí uma curiosidade. Em 2023, o Fluminense chegou a 26 jogos de invencibilidade, como mandante, tá? Praticamente o ano inteiro. Do 3-0 contra o Audax no Maracanã até o 2-2 contra o Internacional. 26 jogos de invencibilidade como mandante. E aí, depois do jogo de volta contra o Inter, o Fluminense perdeu. Tinha aquela classificação heróica, tomou 2-0 do Botafogo no Maracanã e perdeu faltando 2 jogos para igualar o seu recorde histórico de jogos de invencibilidade na história, que é de 1984 a 1985, o recorde de 28 jogos invicto. Nessa quinta-feira, o Fluminense, de novo, faltando 2 jogos para igualar um recorde histórico. O Fluminense, agora de vitórias seguidas, né, não de jogos de invencibilidade como mandante, é novamente o Botafogo no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa ganhar esse jogo de quinta-feira. E aí, detalhe, tá? Ganhando o jogo de quinta-feira contra a equipe do Botafogo, o Fluminense vai a 15 vitórias seguidas como mandante e joga contra o Bangu no domingo ou na segunda-feira. A Ferg ainda tá para marcar o jogo dependendo da PM, né? Mas pode ser que na segunda de Carnaval o Fluminense empate ao seu recorde de vitórias seguidas na história do Campeonato Carioca. Aliás, perdão, na história do clube, jogando, considerando todas as competições, seriam 16 vitórias seguidas. E aí, para bater o recorde, o Fluminense precisaria ganhar o Clássico contra o Botafogo na quinta pelo Brasileirão, ganhar o jogo das quartas de final contra o Bangu e, depois disso, vencer o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Né? Porque entre esses 2 jogos seria a ida, que na teoria o Fluminense é visitante, né? Porque passou em primeiro, e o jogo contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. É isso. Acho que isso diz bastante sobre o momento, né? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Valeu!